Boa a todos, vamos começar nosso vídeo que corresponde à segunda avaliação da matéria de Bioinformática do nosso curso de Sistema de Informação da Universidade do Estado da Bahia. A nossa avaliação tem como tema principal experimentos envolvendo predição e modelagem de estruturas biomoleculares. A nossa equipe envolvida nesse estudo conta com Rafael Cruz, Pedro Victor, os dois sob a supervisão e orientação do professor Alexandre. Primeiro, para iniciar, nós precisamos tratar sobre alguns conceitos e abordar algumas ferramentas que serão tratadas mais adiante nessa apresentação. Começando pelo PyMol. O PyMol ele é uma ferramenta de visualização molecular utilizada amplamente para modelagem, visualização e análise das estruturas biomoleculares, principalmente das estruturas de proteínas em todas as suas etapas, todas as suas fases, assim como as interações entre essas proteínas e seus ligandes. Então, funcionalidades principais está a visualização 3D de macromoléculas e análise das ligações e interações moleculares. As vantagens de se utilizar o PyMol são a interface intuitiva, flexibilidade. E alguns exemplos de uso são a visualização de estruturas proteicas, que é o que vamos abordar aqui, principalmente que tem relação com o experimento que iríamos desenvolver, e a análise de mutantes, que permite a comparação entre proteínas selvagens e proteínas mutantes. Bom, mas afinal, quais são as estruturas das proteínas? A estrutura das proteínas ela é dividida em 4 tipos de estruturas. Na primeira estrutura primária, nós temos apenas uma sequência de aminoácidos, Na estrutura secundária tem a interação das relações entre as estruturas primárias, que formam 2 tipos de estrutura, podem formar 2 tipos de estrutura diferentes, que é a alfa-hélice e as folhas beta, que tem aquela estrutura de seta. A estrutura terciária é uma interação entre estruturas secundárias, e a estrutura quaternária é um desdobramento de estruturas terciárias sobre elas mesmas e as interações entre estruturas terciárias. Bom, além das estruturas das proteínas, nós precisamos falar um pouco sobre a relação das proteínas com pequenas moléculas. Aqui na imagem nós temos a visualização de uma proteína no PyMol e ali nós podemos observar que existe uma estrutura de uma pequena molécula. Essa pequena molécula representa um ligante dessa proteína. Existem algumas relações entre proteínas e pequenas moléculas. Uma delas, exibida aqui ao lado, está o cofator enzimático M, que representa essa ligação do ferro no grupo da hemoglobina, ou seja, a hemoglobina é uma proteína que possui essa ligação, essa interação com a pequena molécula através do átomo do íon de ferro e graças a ela permite a passagem, o transporte de oxigênio no nosso corpo. Bom, nosso experimento inicialmente consistia na predição e modelagem de estruturas biomoleculares com o Rosetta Fold ao Layton e o RF Diffusion ao Layton. Então, no nosso artigo de referência era apresentado o desenvolvimento e os resultados dessas 2 ferramentas. São ferramentas baseadas em redes neurais e a precisão de previsão das estruturas de monômeros foi comparável à de uma outra ferramenta, o AlphaFold 2, que utiliza uma estratégia de machine learning. Então, é um comparativo de estratégias de inteligência artificial para o uso da previsão e predição de estruturas de proteína. E o nosso principal objetivo era utilizar a ferramenta mais básica, o RF Diffusion ao Layton, pelo menos inicialmente, para gerar novamente as estruturas de proteínas, reproduzir estruturas de proteínas, como por exemplo, que foram utilizados no artigo, como a do fármaco de doenças cardíacas, o digoxiginin, o cofator enzimático M, que eu acabei de comentar, e moléculas de bilina. Moléculas de bilina são moléculas importantes no processo metabólico de alguns seres vivos que possuem bile, e
fármaco de doenças cardíacas de digoxigenin, ele é muito utilizado para estimular o sistema imunológico. Então ele é um princípio que seria de grande valor para a produção de vacinas. Mostrando aqui agora uma exemplificação de como seria a reprodução, utilizando aqui uma imagem que foi retirada do nosso artigo de referência. Nós temos a relação de pequenas moléculas utilizando o RF Diffusion ao Layton, que ele faz a predição de uma estrutura de proteína baseada na pequena molécula que você quer utilizar como ligante. Então, apresentando uma estrutura de pequena molécula, ele faria a construção das estruturas de proteína que interagiriam, teriam relação ligante com essa molécula que foi apresentada. Então, como por exemplo, nos resultados apresentados, nós temos que nos resultados apresentados pelo artigo, o RF Diffusion Layton, essa ferramenta gerou proteínas para se ligarem especificamente ao fármaco de doenças cardíacas de digoxigenin. Então, ele gerou proteínas capazes de se ligar a esse fármaco, que podem ser possivelmente utilizadas em vacinas para estimular a resposta do sistema nervoso. Seria um exemplo de uso de aplicação real dessa ferramenta, os resultados dessa ferramenta. Contudo, nós enfrentamos alguns problemas na reprodução em utilizar tanto a ferramenta que objetivávamos, que é o RF Diffusion Layton, como a outra ferramenta também apresentada, que era uma ferramenta um pouco mais complexa, devido à falta de hardware adequado. Possuíam especificações de sistema operacional, e ao tentarmos realizar também as dependências de uma máquina possivelmente adequada, nós tivemos alguns problemas de instalação, que as dependências não puderam ser obtidas, não puderam ser instaladas. Então os recursos do hardware que nós estávamos utilizando não era adequado para a utilização a instalação das dependências. Nós buscamos utilizar outras alternativas, né, como a reprodução em Docker talvez, ou em uma máquina virtual, mas a produção do experimento necessitava de acesso a uma máquina que possuísse um recurso de memória forte, ou possuía também o requisito de uma GPU que pudesse ser utilizada. Na falta da GPU, seria necessário fazer algumas adaptações no código e houve um custo maior nesse sentido para o entendimento do código e tentativa de reprodução, mas não foi possível também realizar a produção em Docker, porque algumas dependências utilizavam módulos que eram core do Linux, que não estavam disponíveis na virtualização em container. Bom, diante desses problemas que acabaram ocorrendo, o professor sugeriu uma nova ideia para que possamos continuar o nosso estudo, envolvendo o ligante proteína e o uso do Pymol. Então, agora vamos extrair a bolsa de ligação do ligante, e para isso vamos precisar de uma molécula de proteína que tenha uma molécula de ligante ligada a ela própria. E então vamos usar o Pymol, para fazer essa extração de informação. E para realizar essa atividade no Pymol, utilizaremos a proteína identificada pelo código 2UV0, no banco de dados de proteínas, e ela é o domínio de ligação de ligantes da proteína LAS, de Pseudomonas aeruginosa, complexada com seu autoindutor 3-hexo-C12-acilhomocerina lactona, e é um regulador de virulência que desempenha um papel crucial no sistema de Coron sense dessa bactéria, que é um patógeno oportunista responsável por infecções em indivíduos com fibrose cística e imunocomprometidos. Agora vamos fazer a exportação da estrutura para a ferramenta Pymol. Vamos no Word Files, escolhemos o formato PDB, salvamos, e depois do download concluído, vamos para a ferramenta Pymol, selecionamos a opção File, Open, escolhemos o arquivo que baixamos e já vai ser visível
E também podemos utilizar o comando fetcher ali no terminal para fazer a exportação automaticamente. Bom, agora podemos visualizar as 4 cadeias. Elas são basicamente idênticas, porque são a molécula tetântrica. Vamos começar fazendo a remoção das moléculas de água para evitar ruídos. Porém, como só vamos trabalhar com uma cadeia, então vamos estar fazendo a seleção de 3 delas e vamos estar fazendo a remoção. Agora, com um pouco de zoom, já podemos observar nossa molécula ligante no meio ali no núcleo dessa cadeia. Agora vamos fazer a seleção e a troca de cor do nosso ligante para dar um destaque e melhorar a nossa visualização. E também fazer a renomeação dessa seleção dessa molécula de ligante para ficar de fácil acesso. Agora vamos ocultar a nossa proteína receptora. E através dessa linha de comando, Show Chicks, vamos estar pedindo para, no raio de 5 queries, aparecer todos os resíduos que estão próximos ao nosso ligante. Bom, agora que temos visualmente os nossos resíduos, eu vou estar selecionando alguns deles, fazendo a troca de cor para dar um destaque, botando ciano, Depois vou estar pedindo para mostrar as nomenclaturas e aí podemos ver que aí eles nos mostram ali Y64, o que significa que temos uma tirosina na posição 64 dessa cadeia de aminoácidos. No caso em cima ali temos o W69, que é um aminoácido conhecido como triptofano, que está nessa posição da cadeia. Bom, e com isso concluímos que através da ferramenta PyMol, e se tivermos acesso aos arquivos das estruturas da proteína, temos como fazer a extração desses dados, desse refinamento. Então conseguimos ter acesso à molécula ligante dentro dessa proteína, fazer todo o refinamento dela e ver quais são os resíduos de aminoácidos que estão ligados a ela. E claro que podemos fazer muito mais coisas, mas nesse caso aqui concluímos o nosso objetivo.